2, a partir do versículo de número 1, diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sentado, estava sendo levado à porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediram a eles esmola. Pedro e João olharam bem para eles, e então Pedro diz: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Pois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando, louvando a Deus, reconheceram que era ele o mesmo homem que costumava mendigar assentado da porta chamada Formosa. E todos ficaram perplexos, e muitos se admiraram com o que tinha acontecido. Muito obrigado, Jesus, pela tua palavra. A tua palavra é a única verdade que pode reinar sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Pai, por todos os milagres que o Senhor tem operado. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, porque tu és bom em todo tempo, e em todo tempo, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Amém. Essa palavra é muito conhecida, né, de todos nós. E a verdade é que eu não estou falando para nenhum super-herói aqui. Eu não estou falando para ninguém que não passe por um problema e se sinta frustrado às vezes, e até mesmo se sinta como um coxo, sabe? Atrofiado, amarrado, sabe? Sem possibilidade alguma de sair do lugar com que está. Aquele homem estava sentado em uma das 13 portas. Essa porta aqui se chamava Formosa. Era de costume a família daquele homem pegar, porque a família dele tinha ele como um peso, levar ele para a porta do templo e dizer: olha, você vai ficar aqui, você vai pedir esmola. Todos que passarem aqui, você pede algo para você. E como a gente fica assustado, hoje eu estava conversando com algumas pessoas. Uma irmã disse: olha, eu tenho na minha família 2 pessoas que elas têm problema de audição. E o senhor, pastor, não imagina como elas são discriminadas dentro da própria família. Uma irmã que dá aula de gestos, eu me esqueci como que se fala a palavra certa. Ela dando aula para um aluno, a mãe chegou lá e disse: olha, ele é obrigado a se comunicar conosco porque nós somos normais, ele não. É braille, né? É braille. Eu disse: meu Deus, imagine você, um homem jogado à margem da sociedade, porque ele estava ali para pedir recurso, a ajuda que ele esperava das pessoas era uma ajuda financeira, a ajuda que ele via e enxergava nas pessoas era apenas uma ajuda. Pode se sentar, queridos? Era apenas uma ajuda financeira, a ajuda que ele estava, sabe, que ele tinha expectativa de receber, era apenas uma ajuda financeira. A única forma que ele via, que ele enxergava de ser apoiado, de ser ajudado, para que a vida dele mudasse apenas um pouquinho, era uma prata de R$1, R$2, quem sabe uma nota de R$6. Chegando ali 2 homens chamados Pedro e João, que eram cheios do Espírito Santo, eles logo olharam e falaram:
Imagina eu, aquele homem lá na porta do templo falando: olha, quem sabe esses aí podem nos ajudar? Pode me ajudar? Viam eles como homens comuns, mas eles não eram homens comuns. Porque quem serve a Deus, quem professa Jesus, quem anda com Jesus e Jesus anda com ele não é homem comum. Nenhuma situação é uma situação comum. Sabe, nenhuma desgraça que é cometida na vida dela de alguém se torna algo comum, porque ele se torna uma pessoa revoltada com a situação. Você sabia que Deus gosta de pessoas revoltadas? Porque somente os revoltados se movem e não aceitam a situação que eles vivem. Aleluia. Aquele homem estava conformado com a situação dele. Mas Pedro e João, ele pensando que era homem comum. Pedro e João, não, Pedro e João viu aquela situação, mas como uma situação a ser mudada. Olha só para você ver. Talvez você se acostumou com uma situação e você disse: olha, não tem jeito mesmo, pode continuar do jeito que está, a tua família, a tua casa, o que é? Não vai mudar mesmo. Mas Deus hoje manda te dizer: você precisa ser uma pessoa revoltada com a situação. Glória a Deus. Aquele homem não estava, mas aqueles homens chamados Pedro e João, eles viram a situação dele e falaram: isso não pode ficar assim. O que eu acho interessante é que todo mundo conhecia. Ultimamente eu tenho falado muito isso para a igreja. Aquela paralisia daquele homem é que dizia quem ele era. Ele não era conhecido pelo nome dele, mas pelaquela maldição que seguia a vida dele. Talvez as pessoas te conhecem pelo mal que você carrega. Você já viu uma rua onde o casal briga? A referência que as pessoas até dão referência uma para a outra. Olha, perto da casa daquele casal que vive brigando. Talvez tenha uma pessoa ali que é cancerosa na rua. Aí as pessoas começam a pedir ponto de referência e falam: olha, perto da casa daquela irmã que deu câncer, que faz tratamento de câncer. Sabe por quê? A maldição às vezes marca a pessoa. A maldição às vezes marca a vida da pessoa. A maldição às vezes marca a família da pessoa. E o mais forte, a maldição às vezes marca a casa da pessoa. Talvez eu estou falando para pessoas, e as pessoas estão me ouvindo, que elas têm sido conhecidas pela maldição que segue a vida delas, que segue a casa delas. Aquele homem, ele era conhecido por causa daquela maldição que era cometido, até chegar alguém que não aceitou aquilo. Glória a Deus. Aleluia. Até que chegou alguém que eu disse: olha, esse negócio está errado. Dinheiro aí, moço, por favor. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. O que eu tenho eu te dou. E aí eu fui buscar, sabe, eu fui fazer uma retrospectiva daquilo que Pedro e João tinham. Assim como Jesus, os apóstolos não eram ricos. Os apóstolos não tinham carro nem velho, muito menos com novo. Os apóstolos não tinham televisão nem velha, muito menos nova em casa. Claro, falando em uma linguagem atual. Muito menos uma roupa bacana. Mas eles tinham a presença de Deus na vida deles. Sabe por quê? Quantas vezes Jesus andando, eles viram Jesus bater, sabe, lá no cortejo andando, Jesus bater assim, olha só, no caixão e falar: levanta-te daí, jovem. E aquele jovem levantou. Quantas vezes eles viram Jesus andar e Jesus encontrar com o cego, Jesus falar com o cego: olha, o que você quer que eu te faça? Então veja. E ele voltar a ver. Quantas vezes, imagine você, quantas vezes Jesus entrou dentro da casa de lar destruído e Jesus perguntou: o que é que vocês querem que eu te faça? Senhor, o meu casamento vai de mal a pior, a minha vida vai de mal a pior. Jesus Cristo falou: olha, hoje Deus entra na tua casa, meu filho, e hoje
hoje eu derramo na tua vida o que você precisa. Imagina você quantas vezes o Senhor fez isso. Eles andavam com Jesus, então eles começaram a aprender com Jesus, porque eu começo a fazer parte daquilo que faz parte do meu cotidiano. Jesus fazia parte do cotidiano daqueles homens. Então imagine você, aqueles homens, o quanto eles tinham de Deus e de Jesus na vida deles. Não, eles não falavam palavrão. Quando eles passavam por alguma necessidade, eles louvavam a Deus, sabe por quê? Quando Jesus ele foi levado ao Gólgota, ele disse: Senhor, que seja feita a tua vontade, que seja feita a tua vontade. Aleluia, glória a Deus. Eles não chutavam tudo para o alto e davam as costas para o problema. Sabe por quê? Para o problema ser resolvido, você tem que encarar ele de frente, não é correr, não. Imagine você, quando Jesus se assentou com os discípulos, e Jesus pegou aquela vasilha e falou: se coloquem em fila, porque eu vou lavar os pés de vocês. E esse mesmo Pedro questionou: que é isso, Jesus? Quem que o Senhor pensa que o Senhor é para lavar os meus pés? Eu sou muito pequeno para o Senhor lavar os meus pés. Pedro, você precisa aprender que se eu não servir, eu não vou ser servido. Melhor é o que serve do que o que é servido. E as pessoas não querem servir ninguém. O marido não quer servir a esposa, o pai não quer servir os filhos não querem servir os pais. Mas Pedro e João, eles aprenderam com Jesus que eles precisaram servir. E quando eles encontraram com aquele homem coxo, eles sabiam exatamente como proceder. Eles viram a necessidade daquele homem, eles colocaram revoltados e eles então usaram a autoridade, eles foram servir. Vamos orar para você agora. Eu não tenho dinheiro para me te abençoar, eu não tenho carro para me andar com você, mas eu aprendi algumas coisas, porque eu não andei com qualquer um. Eu não aprendi com qualquer um. Eu aprendi a ser forte, eu aprendi a ser perseverante, eu aprendi a ver solução aonde não tem solução, porque as pessoas não aprenderam assim, mas eu aprendi. Imagino João, sabe, olhando para Pedro e falar: deixa eu falar um pouquinho com ele também. Eu também aprendi, porque eu mais que esse aqui andei com Jesus. Eu sei exatamente o que Jesus sentiria se ele estivesse aqui perto de você. Então eu não tenho também nem prata e nem ouro para te dar, não. Mas eu aprendi muita coisa com Jesus. Nós temos algo aqui que vai mudar a tua vida. Eu estou vendo a tua situação. Eu não posso te ajudar com ouro, eu não posso te ajudar com casa, eu não posso te ajudar com nada disso. Mas você precisa de cura. Isso eu tenho dentro de mim, porque eu aprendi com o meu Jesus. Você precisa de libertação. O que você precisa é de andar. Diz a Bíblia que Pedro de repente levantou a mão, pegou aquele homem pela mão e disse: levanta-te e anda em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aquele homem não tinha fé o suficiente para que aquela situação fosse mudada. Exatamente por isso que Pedro pegou na mão dele e levantou ele. Quando Pedro pegou na mão dele, eu imagino que foi uma carga transferida de unção de cura e de milagre. Imagino eu que foi uma carga impactante de mudança de vida naquele homem. E Pedro jogou ele para cima, e aqueles joelhos tortos, naquele impacto do empurrão, eles como um milagre. Jesus estava ali. Espiritualmente Jesus falou: vai agora. E aquele homem se levantou e começou a andar. E calabaru, xalabaru, calabaxê. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas diz a Bíblia que depois que ele começou a andar, ele começou a pular e a gritar. Imagine você, um homem, a vida inteira preso numa situação que pensava que não tinha mais jeito, até ele se encontrar com alguém que tinha aprendido com Jesus. O homem aprende a xingar o outro, o homem aprende a amaldiçoar o outro, o homem aprende a condenar o outro, o homem aprende até a ensinar o outro a fazer o que ele não faz. Mas ele não aprende a dar bênção, ele não aprende a abençoar, ele não aprende a ensinar o outro um caminho onde ele vai prosperar. Ele não dá conselho bom, mas ele dá conselho de maldição. Sintomas de quem não andou com Jesus. Quem não andou
andou com Jesus não imagina que Jesus ele pode reverter uma situação que há anos se arrasta. Glória a Deus. Quem não andou com Jesus perdeu a esperança de ver a família restaurada. Eu estou falando de uma vida inteira, desde nascença. Quem não andou com Jesus não vê a possibilidade de ser feliz na vida, porque todas as situações dizem o contrário para ela. E quando tudo, todos os dias bate no meu coração, diz algo, a minha tendência é ceder e acreditar. Mas quem andou com Jesus sabe que ele pode mudar, sabe que ele pode mudar, sabe que ele muda. Ele é especialista em mudar a situação, meu filho. Ele é especialista em mudar a situação. Ele é especialista em transformar enfermidade em cura. Glória a Deus. A diferença toda é que Pedro e João, eles andavam com Jesus. A diferença é que eles aprenderam algumas coisas com Jesus que um homem não pode ensinar para o outro. Você não pode ensinar o outro a ter fé, mas Jesus pode, o Espírito Santo pode. Glória a Deus, aleluia. Você não pode ensinar o outro a perseverar, mas eu conheço quem pode. Ele se chama Espírito Santo. Você pode até dar um apoio moral para o outro, mas eu conheço quem pode dar um apoio espiritual e ainda se revelar. Deus está precisando se revelar em muita casa. Deus está precisando se revelar em muitas vidas. É só abrir o coração que Ele vai se revelar. E Deus, Ele se revela com aquele que anda com Jesus. Eu aprendi que aquilo que eu não tenho é só eu pedir. Então aqui eu te dou um segredo. Pede aquilo que você não tem. Eu estava em dificuldade para vir para cá uma vez por mês e o pastor me cobrando. Eu pedi o Diácono Mozart, você vem uma vez por mês aqui comigo? Eu venho, pastor. A Bíblia me ensina um segredo da vitória, um dos segredos da vitória. Aquilo que eu não tenho é só eu pedir, porque Ele está pronto para me atender. Glória a Deus, aleluia. O meu Jesus está pronto para te atender na tua necessidade. O meu Jesus está pronto para te atender na tua luta, na tua dor, na tua falta. Há esperança ainda para você. Eu me lembro, sabe, quando Jó, ele se viu numa situação de desespero. Só que ele não disse, não tem mais jeito para mim. Ele disse que ainda havia esperança, porque a árvore pode ser cortada, mas ela pode se renovar. Era um homem que tinha experiência com Deus, que andava com Deus. Aí as pessoas às vezes preferem seguir o homem do que seguir a Deus. Preferem seguir o vizinho do que seguir a Deus. Preferem seguir um cantor do que seguir a Jesus. Preferem seguir um jogador de futebol do que seguir a Jesus. Eu não posso dar para ninguém aquilo que eu não tenho. Tem muita gente querendo dar alegria para o outro, mas não pode dar. Somente o meu Jesus pode dar alegria. Não se preocupe, você não vai encontrar alegria em nenhuma porta de bar. Você não vai encontrar alegria em nenhum aniversário. Você não vai encontrar alegria em nenhuma mulher, em nenhum homem. Você não vai. Mas eu aprendo que até no velório, aquele que está com Jesus, ele sente alegria. Sabe por quê? Diz a Bíblia que até na tristeza da face faz bem o coração. Entende isso? Somente quem andou com Jesus. E aí? Com quem você tem andado? Se torna profeta. Quem anda com pregador se torna pregador.
pastor se torna com pastor, se torna pastor. Quem anda com bandido se torna bandido.